Dizem que um dos fenômenos mais curtos do mundo moderno é o entusiasmo religioso do domingo. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido em algum lugar, seja na televisão, seja porque alguém contou, ou até mesmo que vocês viram com seus próprios olhos, o famoso pessoas caindo no espírito, pessoas na unção do riso, onde não conseguem mais parar de rir durante o culto, e dentre várias outras manifestações do Espírito que eles chamam de batismo no Espírito. A gente vê isso em muitas igrejas. E qual que é o problema disso? Qual que é a dificuldade de achar que isso está correto? É pelo fato em si? Não, não é pelo fato em si. Porém, depois de todo esse suposto derramar do Espírito no domingo, na segunda-feira, o que a gente vê dessas pessoas é que tudo volta ao que era antes. Tudo volta ao normal. A pessoa que eu fui na sexta, a pessoa que eu fui no sábado, é a mesma pessoa que eu sou na segunda-feira. Nada mudou dentro de mim do domingo para a segunda. Nada mudou dentro do meu coração. O fervor da adoração no domingo, o derramar do Espírito, ele não atravessa a parede, a porta da igreja. E isso é um grande problema. Tem um historiador e teólogo chamado J. Edwin Orr, costumava dizer que o avivamento é quando a igreja se torna o que ela já devia ter sido há muito tempo. Ou devia ser o tempo todo. Isso é mais do que uma emoção. Isso deve ser uma transformação contínua. O texto que nós vamos ler aqui, Neemias capítulo 8, do verso 13 ao verso 18, vai mostrar exatamente isso. O povo havia voltado do exílio, as muralhas estavam restauradas, o culto estava estruturado, mas o coração ainda precisava ser reconstruído. O coração do povo precisava de uma reconstrução. Então Esdras abre o livro da lei e o povo é tomado por quebrantamento, o povo é tomado por alegria e pela obediência. O culto, meus irmãos, ele é poderoso, mas o texto mostra algo extremamente importante. No dia seguinte, esse avivamento aqui, ele continuou. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que esse texto ensina sobre o verdadeiro avivamento. Não o fogo que dura uma noite, que dura um culto, mas o que deixa marcas permanentes em nós, no povo de Deus. Então vamos ler o texto de Neemias, capítulo 8. Nós leremos do verso 13 até o verso 18. Eu vou ler na NVI. Diz assim o texto: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram
a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e justo conosco. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa continuar falando. Que o Senhor possa pegar estas palavras que serão ditas e cravar em nosso coração, para que a gente possa entendê-las, compreendê-las e do nosso coração nunca mais sair. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, semana passada nós vimos o que as Escrituras podem fazer. Nós vimos o que a abertura da palavra de Deus causa ao coração dos homens. Ela é como uma espada de 2 gumes que atravessa o peito do homem, mostrando quem o homem realmente é. É isso que a palavra faz. E é por isso que os primeiros versos mostram que quando viram o que estava na lei, ou seja, os versos do verso 1 ao 12, houve um lamento tão grande, porque eles não cumpriam aquilo que os líderes colocaram, e os líderes tiveram que acalmar o povo. Os líderes tiveram que mandar com que o povo se alegrasse, bebesse, comessem. Tamanho foi a força da palavra de Deus no coração daquele povo. Tamanho foi o impacto que causou no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, a ponto de todo aquele povo rasgar o seu coração em choro e pranto. E esse é o contexto aqui. Esse é o contexto do que nós do que nós lemos aqui. O templo reconstruído, as muralhas já erguidas, o povo precisava ouvir a palavra de Deus. O título que podemos dar para este sermão é: O verdadeiro avivamento deixa marcas. Nós vimos que dos versos 1 ao 12, nós temos um avivamento acontecendo. E agora o que nós vamos ver é que este avivamento que aconteceu deixou marcas. Eu não costumo explicar verso a verso, mas eu sempre tento extrair verdades para nós do texto como um todo. Porém, lendo estes versos aqui, eu percebi que cada um deles traz uma verdade. Ou se cada um, talvez a maioria deles traz uma verdade, um fruto, ou como podemos chamar aqui, uma marca para o verdadeiro avivamento. Então, essa noite, de forma breve, vamos ver em torno de 6, 7 marcas que o texto nos mostra que o verdadeiro avivamento deixa no povo de Deus. Nascido da palavra, esse avivamento transforma o coração e deixa marcas visíveis na vida do povo de Deus continuamente. Então a primeira marca, e talvez a que vai permear todo o resto aqui, está contido no comecinho do verso 13. E essas poucas palavras vai mostrar uma realidade do avivamento. Diz o texto: no 2º dia do mês, ou em algumas traduções coloca no dia seguinte, o texto começa com essa simples expressão, no dia seguinte, no próximo dia, no dia subsequente. Essa expressão revela, meus irmãos, uma marca do avivamento, do verdadeiro avivamento. Esse mover de Deus, do versículo 1 ao versículo 12, esse derramamento do poder de Deus não acabou com um amém do culto. No dia seguinte, o povo ainda estava buscando o Senhor. No dia seguinte, o povo ainda respirava tudo o que tinha acontecido no dia anterior.
Meus irmãos, o avivamento é verdadeiro, ele não termina no domingo. O verdadeiro avivamento, ele invade a segunda-feira, a terça, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e toda a vida. Ela vai além das quatro paredes da igreja. E por que essa marca de continuidade é tão importante? Porque hoje no mundo criou-se a falsa impressão do avivamento. O avivamento em muitos lugares hoje em dia é medido pela intensidade, é medido pela emoção e não pela duração da transformação. E sim, o quanto eu senti naquele dia, o quanto foi intenso para mim naquele dia. Enquanto esses falsos avivamentos dependem de eventos, de músicas, de estímulos, o verdadeiro avivamento é como um rio que continua fluindo, e às vezes em silêncio, às vezes não, porém de forma constante, de forma profunda, de forma real. Não é esse sentimentalismo piegas, mas é a transformação contínua. Eu acho que eu já devo ter citado aqui essa música, mas uma música dos Arrais que mostra bem essa questão é uma que se chama Não Fale. Ela diz o seguinte, eu vou recitá-la aqui brevemente. Não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fala que o encontra nas ondas de fé e não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou e não deixa nada, amando o que é de Deus e deixando o mal que tanto amei. Perceba que o avivamento verdadeiro, ele transforma, ele muda. Esse avivamento, ele não vem pelas ondas de fé soltas, surfando em emoções, em shows que duram uma noite, mas é uma continuidade. É algo que transpassa o momento, que transpassa a inauguração, o domingo, ou aquilo que foi feito no coração do homem. Esses homens aqui, no dia seguinte, procuraram Esdras para se atentarem mais na palavra. Procuraram Esdras não para sentir alguma coisa apenas, mas porque eles queriam obedecer, eles queriam se atentar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Diz ainda o verso 13: os chefes das famílias, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras. Aqui tem uma outra marca que a gente já pode ver. O avivamento não isola. O avivamento não é solitário, ele é contínuo. O avivamento é congregacional. Ele reúne o povo, ele reúne os irmãos, ele ajunta o povo, as famílias. Ele se aproxima, ele aproxima as famílias umas das outras. E principalmente, os líderes se envolvem. Se você vê isso, há um avivamento. Nós vivemos uma geração de crentes solitários. Nós vivemos uma geração de crentes desconexos, desconectados pessoalmente, porém conectados virtualmente pelas redes sociais, que eles acabam fazendo do culto um consumo, como se estivesse consumindo um produto. Ninguém fica sem o celular, ninguém fica sem as redes sociais. Isso aí é algo que não vai acabar, obviamente, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele sempre vai conduzir as pessoas no ajuntamento da congregação. Ele vai conduzir a comunhão. Onde há avivamento, há corpo de Cristo. Onde há avivamento, há comunhão. Onde o Espírito de Deus age, há gente se aproximando ali, há gente querendo conversar, querendo caminhar junto, há gente orando juntos, estudando junto, caminhando junto. Meus irmãos, eu não sei como. Eu não sei como, mas nós precisamos estar juntos. E eu digo que eu não sei como, porque de fato a vida ela é apressada.
A vida, ela não dá tempo, as coisas voam e a gente mal se dá conta, mal consegue administrar o tempo que nós temos. Quanto mais dar tempo aos outros. Mas eu sei que nós precisamos nos reunir, nós precisamos conversar sobre a nossa vida, sobre o que o Evangelho tem feito na nossa vida. A gente precisa disso. Nós temos feito os pequenos grupos e tem sido uma bênção. A gente precisa avançar, a gente precisa entender essa necessidade de comunhão. A gente precisa entender isso, essa comunhão é uma marca do avivamento. Ela chama a liderança, ela chama os chefes de famílias. Um avivamento que não desperta os chefes, que não desperta os irmãos, que não desperta a igreja, não pode ser considerado um avivamento verdadeiro. A fé que só é minha, a fé que eu divido apenas algumas horas do domingo, ela não é plena, porque o verdadeiro avivamento nos transforma em um só povo. Uma outra marca, então, que a gente pode ver, que comentamos aqui já e que podemos destacar, é que o avivamento deixa a marca da palavra central. Diz o texto, no final do verso 13, para estudarem com atenção as palavras da lei. O povo não buscou um novo evento. O povo aqui não buscou uma novidade. Não foi um êxtase emocional que o povo quis novamente. Não, não foi nada disso. Eles queriam o quê? A palavra. Eles buscaram o quê? A palavra. Esdras não inventou novidades para ter o avivamento. Meus irmãos, Esdras abriu o que já estava escrito. Ele fez o que já havia sido feito desde os tempos de Moisés. Meus irmãos, estamos dizendo cerca de 1000 anos que essa palavra vem causando avivamento. 1000 anos. Esdras teve a revelação com Deus. E agora, Moisés teve a revelação com Deus, e agora Esdras abre o livro que foi dito a Moisés 1000 anos atrás. Não é novidade, não são os shows escuros, não é a música aperfeiçoada, é a palavra de Deus que causa avivamento. 1000 anos depois de Moisés, esse povo estava agora sendo impactado. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. Eles estavam sendo avivados. E se vermos, se a gente conseguir ver a história por inteira, 450 anos mais ou menos depois de Esdras, Jesus virá à Terra. 1500 anos depois de Jesus, o povo viverá um novo avivamento. Lá na Reforma, voltando no quê? Na palavra de Deus. O sola mais importante da palavra, se assim podemos colocar, o soli deu glória e os outros 4, os solas mais importantes, é para que a gente possa entender sola scriptura. O que é somente as escrituras? É o retorno daquilo que Deus já havia feito, daquilo que Deus sempre faz. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que não importa o tempo, não importa a época, a palavra de Deus, ela não passa. Diz as Escrituras que céus e terras passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A busca e a sede da palavra de Deus sempre será a evidência da marca do verdadeiro avivamento. Ela não nasce de emoções coletivas, mas da redescoberta, se assim podemos dizer, das Escrituras. Estes homens estudaram, estes homens meditaram na palavra e estes homens aplicaram a palavra em suas vidas. A Bíblia não era apenas lida,
mas ela era vivida. Toda essa renovação espiritual, ela começa, meus irmãos, se puxarmos para o nosso tempo, quando a igreja volta a se alimentar da palavra de Deus. Quando a igreja volta a se alimentar da palavra de Deus, a marca do avivamento começa a ser exposta. Bom, e esse alimento contínuo da palavra de Deus faz o quê? O que esse alimento contínuo da palavra, esse estudo contínuo, continuado da palavra faz? Diz os versos 14 a 16. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Ao estudar a lei, ao se debruçarem sobre a palavra de Deus, eles descobriram o que deveria celebrar a festa das cabanas, eles descobriram que precisavam celebrar. E o que acontece, meus irmãos? Imediatamente eles obedeceram. Eles não discutiram. E o mais importante, eles não adiaram. Sabe aquilo que às vezes você sabe que tem que fazer? Deus fala para você no seu coração, mas você adia, porque você talvez não se sinta capaz, ou talvez você não saiba como fazer, e você adia. Eles não fizeram, eles não adiaram, eles não discutiram, eles foram e fizeram. E essa marca que a gente pode ver aqui, que é a quarta, é a obediência. O verdadeiro avivamento inflama o coração para obedecer a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento cria essa necessidade de obediência. Eu preciso obedecer. Ela deixa a pessoa com sede de querer agradar a Deus. Sabe aquele, eu preciso agradar a Deus, eu acho que eu estou fazendo tão pouco, eu quero, Deus, eu te amo tanto, eu preciso tanto te agradar, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso caminhar contigo. Essa sede, esse querer de fazer a vontade de Deus. É isso que o avivamento verdadeiro causa, a obediência. Esse avivamento ele não é um sentimento piedoso, mas ele é uma disposição para a obediência, para obedecer. E obedecer quando? Quando tudo vai bem? Sim. Mas também obedecer quando as coisas estão difíceis. Obedecer quando as pessoas nos enganam. Obedecer quando as pessoas nos magoam. Obedecer quando a gente precisa renunciar em alguma coisa. O crente avivado diz: Senhor, que queres que eu faça? É isso que o crente avivado diz. O que o Senhor quer que eu faça? Estes homens obedeceram de forma prática e de forma visível. Eles não fizeram cursos de teologia, eles não fizeram nada disso, não. Eles foram na prática e aos olhos de todos e fizeram. Eles saíram, eles construíram e eles celebraram. E cada cabana ali erguida era como se fosse um testemunho, uma voz dizendo: Deus falou e nós obedecemos. Sem obediência, meus irmãos, é uma prova clara que o avivamento não foi verdadeiro. O verso 17 vai dizer a quinta marca aqui para a gente. Ele diz assim no final: e houve muita alegria. E houve muita alegria. Tão pequena essa marca, tão poucas palavras,
Mas olha só, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram as cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Quando a palavra é obedecida, o resultado é a alegria. E qual é essa alegria que o texto fala? Porque eu obedeço e eu me entristeço todo dia. Será que é uma alegria de receber um dinheiro? Será que essa alegria aqui que houve era uma alegria de conquistar uma casa, um carro novo? Que alegria era essa? Qual era essa alegria? Senão a alegria do pertencimento, senão a alegria da reconstrução de uma identidade. Essa alegria aqui, meus irmãos, é a alegria de tudo que nós temos visto desde o começo lá de Esdras, passando, e o começo de Neemias também. O avivamento verdadeiro traz essa alegria, mesmo quando tudo está desmoronando à nossa volta. O verdadeiro avivamento traz essa alegria quando o dinheiro falta, quando as contas às vezes não fecham no final do mês. Ou quando dentro do peito arde uma angústia tão grande que ninguém sabe explicar. E essa alegria invade o coração e nos arranca um sorriso verdadeiro. Essa é a alegria do avivamento. Estes homens obedeceram, meus irmãos, e se alegraram em obedecer. Ao invés de dizer que era muito difícil, ao invés de dizer que não precisavam, ou que poderia ser opressor demais, eles obedeceram tudo, sem reclamar. E houve muita alegria. Isso é avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. É prazer em trabalhar nessa grande obra de Deus que dura a nossa vida toda. Nesse mundo que nós vivemos, a gente sabe que existe uma alegria superficial dos aplausos ou do espetáculo dos shows. A gente sabe disso. Mas essa alegria verdadeira não. Ela é profunda. Ela é na presença de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Essa é a verdadeira alegria. Mesmo após o exílio, mesmo em meio às dificuldades, porque a gente, convenhamos, eles estavam recomeçando. Eles estavam com uma cidade praticamente destruída há tão pouco tempo. Mas mesmo nessas dificuldades de recomeço, o povo celebrava com o coração vívido, com o coração abarrotado de esperança e de obediência. E essa fidelidade de Deus, do Senhor, ter cumprido essas promessas que Deus havia já dado a eles, se torna o motivo da festa. E por fim, a sexta marca, falei 7, né, mas são 6, que também, essa sexta marca aqui também se une à primeira. Perseverança. Depois do grande avivamento verdadeiro, houve marcas. A primeira é que no dia seguinte eles continuaram. Não parou no domingo. No dia seguinte eles desejaram mais. Eles quiseram viver mais aquilo, eles quiseram... o peito daquele povo não estava apenas naquele dia do avivamento, naquele dia em que houve choro e pranto, não. Continuou. O povo quis mais da palavra, o povo quis mais daquilo que havia acontecido. Depois que eles se reuniram, tiveram comunhão, eles não se isolaram. Isso porque eles quiseram continuar ouvindo a palavra de Deus. Era a palavra, o alimento desse povo aqui. E foi por causa dela que eles aprenderam a obedecer. Então esse é o caminho do avivamento. Quando ficaram sabendo o que precisavam fazer, eles foram lá e fizeram, sem demora, sem enrolação. E o que isso culminou? No que isso terminou? Na alegria verdadeira desse povo. Não uma alegria momentânea, não uma alegria falsa, utilitarista,
mas em uma alegria profunda, em uma alegria sincera, em uma alegria não baseada nas coisas, mas na própria obediência a Deus. Para que a gente firme esse caminho, essas marcas do verdadeiro avivamento, continuidade, comunhão, palavra de Deus, obediência, alegria e, por fim, perseverança. O verso 18 diz: dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. Meus queridos irmãos, o avivamento, ele não é um evento pontual. O avivamento não é uma explosão de manifestação momentânea. Não. E aqui é o grande segredo. O avivamento, ele é uma vida inteira sob a palavra de Deus, debaixo da palavra. Eles ouviram a lei todos os dias. E no 8º dia fizeram uma assembleia solene. O avivamento é perseverar, mesmo quando tudo desmorona e vai mal. É você olhar para essa situação e não ficar amedrontada com ela. É quando você erra 1 milhão de vezes e 1.000.001 você dobra o seu joelho, você se arrepende e deseja obedecer a Cristo. Essa fé avivada que nós estamos falando essa noite, meus irmãos, ela não depende de emoções. Ela mexe com as emoções, é verdade, obviamente, mas ela não é ali onde o avivamento acontece. O avivamento não acontece nas emoções. Ela explode de dentro, do mais profundo do nosso ser. E aí sim, ela afeta tudo o que nós somos, ela afeta a nossa vida, ela afeta as áreas das nossas emoções. Isso é o avivamento. Ela não parte das emoções para o coração, mas ela parte do coração para todas as áreas da nossa vida. É algo completamente transformador. Seria eu dizer, eu nunca mais fui a pessoa que eu era antes. De fato, o velho homem morreu e eis que tudo se fez novo. O avivamento não é algo extraordinário aos olhos do homem. E quando eu digo extraordinário, eu estou falando em status. Um homem que vivia no bar bebendo, ao encontrar com Cristo, ele não só abandona as suas velhas práticas, como também busca evangelizar todos os seus antigos amigos, mostrando a transformação que Deus fez na vida dele. Algo simples da vida. Isso é avivamento. Um homem que roubava, cumpre a sua pena, restitui as suas vítimas e prega o evangelho. Isso é avivamento. Um homem que trabalha 52 a 56 horas semanais e mesmo assim, com bastante alegria, leva sua família para passear toda a manhã na igreja, para passar toda a manhã na igreja aprendendo, louvando e cultuando a Deus, ao invés de ficar em casa. Isso é avivamento. Será que você, assim como eu, quer ter um avivamento no Espírito? Será que você, assim como eu, quer ver a manifestação do Espírito Santo? Não pare após o culto. Não termine depois que a música e o microfone são desligados, meus irmãos. Continue no dia seguinte aquilo que foi colocado no domingo. Busque, tenha comunhão, estude a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor e persevere sempre, ainda que você tenha qualquer queda. Não desista, levante e continue caminhando. Se alegre profundamente, porque Deus cumpriu a sua promessa. E qual promessa Deus cumpriu? Ora, há de nos resgatar. Ora, há de nos tirar do pecado e de nos dar vida eterna. Nada é maior do que o avivamento de Cristo em nosso coração. A sua morte consumada, ela nos livra do pecado. E a sua ressurreição nos traz esperança. Ao final desse capítulo 8 que nós lemos, nós vemos um povo povo transformado. Nós vemos um povo que começou chorando, se lamentando, mas que terminaram sorrindo e que terminaram cantando. Meus irmãos, o mesmo Espírito
que acendeu e avivou os corações há mais de 3 anos, é o mesmo Espírito que hoje nos acende por meio de Cristo Jesus no nosso coração. A mesma coisa aconteceu conosco. Nós fomos avivados. Nós vimos a verdade de Cristo. Nós nos despojamos do pecado, nós choramos, nos arrependemos e nós cremos em Cristo Jesus e cremos que Ele nos reveste com novas vestes. Que continuemos, meus irmãos, junto com a congregação dos crentes, estudando a palavra e obedecendo. Como? Alegremente. E também perseverando todos os dias até o fim da volta dos nossos dias ou a volta do nosso Senhor Jesus. Continuamos, congregamos, estudamos a palavra, obedecemos alegremente, perseverando todos os dias até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos avivou, Pai. Às vezes, e é bem verdade, Deus, que nós precisamos de certos chacoalhões na nossa vida. Mas, Deus, o Senhor nos avivou. Que esse avivamento que foi feito na nossa vida, Deus, possa perdurar por toda a nossa vida. Nos faz continuar. Nos faz, Deus, caminhar. Nos faz, Senhor, não parar. Nos ajude, Senhor, a estarmos com os nossos irmãos, congregarmos juntos em Teu louvor, para a Tua adoração, a Tua glória. Nos ajude, Senhor, a estudar a palavra. Nos ajude, Deus, a entender que o que causa o avivamento é a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos dá ânimo, Senhor, nos dê ânimo para que a gente abra a Tua palavra e leia e estude. E nos ajude, Senhor, a obedecer e não resmungando, não murmurando, Senhor, mas alegremente, porque nós obedecemos o Teu nome. Alegremente. Nos ajude a perseverar todos os dias da nossa vida, para que quando chegar o dia glorioso de Cristo, possamos adentrar os céus, possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, nos ajude nessa caminhada da fé. Nós não queremos cair no chão, espernear ou dar risada ao culto inteiro. Não é isso que nós queremos, Deus. Nós queremos um avivamento verdadeiro. Nós queremos um avivamento que transforma o nosso coração, que tira de nós o pecado, que nos faz arrependermos todos os dias da nossa vida e nos faz caminhar para a glória de Deus, a sermos pessoas mais crentes no Senhor. Esse é o avivamento que nós queremos. Nos ajude a tê-lo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E nós te pedimos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.